Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de história. E agora a gente vai fazer, como eu combinei com vocês na última aula, as tarefas do módulo 4 para a gente finalizar esse módulo 4. E na próxima aula a gente já dar início ao módulo 5 da apostila de vocês. Tá bom? Bom, vamos começar com as tarefas que estão lá no fim da apostila? O número da tarefa é a tarefa 15, que se relaciona aí com esse módulo 4 da Segunda Guerra Mundial. E aí ele pede para vocês fazerem 3 pesquisas. Uma sobre o território do Sarre, a segunda sobre o território da Renânia e o terceiro sobre a Tchecoslováquia. Começando então aqui pelo Sarre, né? Qual a origem da região de Sarre? A região de Sarre, ela primeiramente foi habitada ali pelos celtas, passou a fazer parte do Império Romano lá no século I. O domínio romano vai durar até o século V, quando ele vai passar para o reino dos francos, né, que eles chamam aqui de franconianos. Eles vão conquistar esse território e vão dividir, obviamente, em várias regiões, porque ali é o período feudal, né, que ao longo dos anos foram adquirido um determinado grau de independência devido ao feudalismo. E como que esse território do Sarre, né, ele vai ser administrado após a Primeira Guerra Mundial? Depois da Primeira Guerra Mundial, vai ser determinado que o Sarre, que era altamente industrializado, tinha muitas minas de carvão, seja governado pela Liga das Nações, ou seja, uma administração internacional. Porém, a gente vai ver que quem vai se beneficiar do território do Sarre vai ser a França, porque é ela que vai receber ali as minas de carvão daquela região. Sendo o Estado a única parte da Alemanha fora do Terceiro Reich. Foi para lá que um número significativo de alemães antinazistas fugiram em 33. Então pensem o seguinte, o Tratado de Versalhes é de 18. Eles tinham a posse por 15 anos. 1933 encerra o período da administração da Liga das Nações. Eles fizeram um plebiscito para saber se a população queria voltar a ser alemã, queria ser incorporada à França ou continuasse sob a administração da Liga das Nações. Devido ao sentimento anti-francês muito grande, o que vai acontecer? 90% das pessoas vão decidir serem reincorporadas ao território alemão, sendo apenas 0,4% para serem incorporados à França. Tá? Então, esse aí vai ser o destino do território do Sarre logo após a Primeira Guerra Mundial. A Renânia vai ser um território que vai estar sempre em disputa desde a Guerra dos 30 Anos. Tá? E aí eles vão dividir a Renânia em 3 grandes distritos ou territórios, né? Que é o Palatinado, Westfália e Hesse. Esses 3 estados, esses 3 territórios existem até hoje na Alemanha, tá? E no pós-Primeira Guerra Mundial, ele vai ficar sob administração dos aliados, principalmente da França. Então você vai ver que a França vai se beneficiar bastante dessa divisão territorial após o Tratado de Versalhes. Não é à toa que a Alemanha vai fazer o quê? Invadir a França e, né, digamos assim, tentar humilhá-la, fazendo assinar o armistício no mesmo trem, etc, etc, etc. Então, a Alemanha tinha um sentimento de vingança, né, de revanche contra a França. A Alemanha tinha esse sentimento muito forte. A Tchecoslováquia. E aí, gente, é uma treta de anos. Só para vocês terem uma ideia, ó. Depois da Batalha de Mohacs, em 526, o Reino da Boêmia foi gradualmente integrado na monarquia de Habsburgo, com uma de suas 3 partes principais, ao lado do Arquiducado da Áustria e o Reino da Hungria. Então eles faziam parte, digamos assim, da mesma dinastia, do mesmo reino, né? Aí vai acontecer uma revolta, chamada Revolta da Boêmia, lá em 1618. Contra quem? O Habsburgo, que inclusive fez parte aqui também da Casa Imperial Brasileira. Essa revolta boêmia vai levar à Guerra dos 30 Anos, que também teve consequências lá nos territórios da Renânia. Tá? Após a Guerra dos 30 Anos, a monarquia vai consolidar sua regra e reimposta o catolicismo
e vai adotar uma política de gradual germanização. Então, aos poucos, esse território da Tchecoslováquia vai sendo germanizado, ou seja, vai sendo entregue aos reis alemães. Com a dissolução do Sacro Império Romano Germânico em 1806, o Reino da Boêmia tornou-se então parte do Império Austríaco. No século XIX, as terras tchecas tornaram-se então a potência industrial da monarquia e do núcleo da República da Tchecoslováquia. Em 18, com o Tratado de Versalhes, surge então um território, um país chamado Tchecoslováquia, tá? Que vai ser uma república independente, e isso vai durar até 1993. Só que ela vai passar pelo... quando há uma expansão das forças soviéticas e comunistas, ela vai se tornar um Estado soviético. Em 93, ela se divide entre a República Tcheca e a Eslováquia. Hoje, você não tem mais o nome de República Tcheca, você tem apenas a Tchequia, que é o novo nome desse país, e você continua tendo a Eslováquia. Hoje em dia, cada povo tem o seu próprio país, ok? Você tem lá também, no final da apostila de vocês, um exercício para colorir, né? E por último, que na verdade é o último, se não me engano, é o 17. Agora eu não lembro. Não, é logo depois. Ainda faz parte da atividade 15. Já no 16, é uma atividade bem interessante sobre o diário de Anne Frank. Anne Frank, nascida na Alemanha em 12 de junho de 29, era judia e por isso fugiu com sua família para a Holanda. No entanto, na expansão nazista da Segunda Guerra Mundial, o território holandês foi conquistado. Foi ali que os Frank e mais uma família estabeleceram um esconderijo. A menina escreveu um diário para registrar o que ocorria e também para obter uma grande fonte de conforto e ajuda. Em suas próprias palavras, assim ficou por 2 anos, de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. Infelizmente, 3 dias depois, o lugar de refúgio foi invadido. Todos foram presos e provavelmente Anne morreu em um campo de concentração na Alemanha. Seu pai, o único sobrevivente, foi quem decidiu divulgar a mensagem do diário de sua filha. Leia trechos selecionados do diário de Anne Frank e responda a seguir ao que se pede. Sábado, 20 de junho de 1942. Você provavelmente está um pouquinho surpresa por me ouvir falar de admiradores com tão pouca idade. Infelizmente ou não, esse vício é geral em nossa escola. Assim que um garoto pergunta se pode me acompanhar de bicicleta até em casa e começamos a conversar, 9 vezes em cada 10 posso ter certeza de que ele vai se apaixonar no ato e não vai se afastar de mim por um segundo. Seu ardor acaba esfriando, especialmente porque ignoro seus olhares apaixonados e pedalo alegremente no meu caminho. Se a situação se complica a ponto de começarem a falar em pedir a permissão de papai, balanço de leve na bicicleta. A pasta da escola cai e o rapaz sente a necessidade de descer da sua bicicleta e me entregar a pasta. Mas nessa hora já mudei de assunto. Esses são os tipos mais inocentes. É claro que existem os que mandam beijos ou tentam segurar seu braço, mas estão definitivamente batendo na porta errada. Desço da bicicleta e recuso a companhia destes, ou ajo como se me sentisse insultada, e digo claramente para me deixarem sozinha. Aí está você. Agora estabelecemos as bases da nossa amizade. Até amanhã. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Papai recebeu uma notificação da SS, sussurrou ela. Mamãe foi ver o Sr. Van Damme. O Sr. Van Damme é amigo e sócio do trabalho. Fiquei pasma. Uma notificação. Todo mundo sabe o que isso significa. Visões de campos de concentração e celas solitárias passaram por minha mente. Como poderíamos deixar papai ir a um destino assim? Claro que ele não vai, declarou Margot, enquanto esperávamos mamãe na sala de estar. Mamãe foi procurar o Sr. Van Damme para perguntar se podemos ir amanhã para o esconderijo. A família Van Damme vai conosco. Esconder. Onde nos esconderíamos? Na cidade? No campo? Numa casa?
Numa cabana? Quando? Onde? Como? Eram perguntas que eu não podia fazer, mas que ficaram girando em meu pensamento. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. O esconderijo ficava no prédio do escritório de papai. Para as pessoas de fora, é meio difícil de entender, por isso vou explicar. Papai não tinha muita gente trabalhando no escritório, só o Sr. Kugler, o Sr. Kleiman, MIP e uma datilógrafa de 23 anos que se chamava Beppe Voskuil. E todos estavam informados de nossa ida. O Sr. Voskuil, pai de Beppe, trabalhava no armazém com 2 assistentes, e nenhum deles ficou sabendo de nada. Terça-feira, 1º de agosto de 1944. Como já disse muitas vezes, sou partida em duas. Um lado contém minha exuberância, minha petulância, minha alegria na vida e, acima de tudo, minha capacidade de apreciar o lado mais leve das coisas. Com isso, quero dizer que não vejo nada de errado nas paqueras, num beijo, num abraço, numa piada pesada. Esse meu lado costuma ficar à espreita para emboscar o outro, que é mais puro, mais profundo e melhor. Ninguém conhece o lado melhor de Anne, e é por isso que muita gente não me suporta. Uma voz dentro de mim soluça. Veja só, foi nisso que você se transformou. Está rodeada de opiniões negativas, olhares desanimados e rostos zombeteiros. Pessoas que não gostam de você. E tudo porque não escuta o conselho de sua metade melhor. Acredite, eu gostaria de escutar, mas não dá certo, porque se eu ficar quieta e séria, todo mundo acha que estou representando outro papel e tem de me salvar como uma piada. Nem estou falando de minha própria família, que presume que devo estar doente, me enche de aspirina e sedativos, sente meu pescoço e minha testa para ver se estou com febre, pergunta sobre os movimentos intestinais e me critica por estar mal-humorada, até eu não aguentar mais. A pergunta que vocês têm que responder é a seguinte: que mudanças é possível perceber em Anne Frank naqueles 2 anos de sobrevivência no esconderijo? Gente, obviamente que além dos problemas da adolescência com relação aos sentimentos, né, você vai percebendo que há uma aura de pessimismo, por motivos óbvios, né, que vai circulando a vida da Anne Frank. E cada vez vai ficando mais sombrio, até a ponto de ela mesma perceber de que ela não é a mesma Anne Frank lá de 1942, né? Então, são diversas mudanças, a questão não só relacionada aos seus sentimentos pelas outras pessoas, mas até mesmo o seu olhar para a vida, né? A perda da esperança, principalmente, né? Que isso vai jogando uma cortina negra nos ombros da Anne Frank. Mas essa é uma resposta que vocês também podem analisar melhor, podem até partir de experiências próprias, porque vocês estão aí praticamente na mesma idade dela. E fica um desafio aí, se vocês puderem imaginar, se vocês por acaso tivessem que se esconder de algo e ficarem escondidos no esconderijo, como seria o comportamento de vocês? O que mudaria na vida de vocês, né? Então, essas eram as tarefas, né? Lembrando que eu vou deixar anexado no Google Classroom um questionário com algumas perguntas de assinalar para vocês testarem os conhecimentos de vocês, tá? E vou deixar também uma lista de filmes para vocês fazerem um vídeo convidando a pessoa para assistir esse filme, para demonstrar interesse, né? Digamos assim, fazer uma propaganda do filme, tá bom? É mais ou menos isso. Pessoal, esse vídeo já ficou longo demais, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.